A colega obstetra que frequenta o Santa Lúcia. Venho aqui falar com vocês sobre o regulamento do Centro de Parto Humanizado do Santa Lúcia. Lembramos que os critérios de admissão no centro de parto seriam as pacientes com idade gestacional acima de 36 semanas, têm que estar em trabalho de parto ativo, tendo pelo menos 3 contrações efetivas em 10 minutos, uma dilatação de no mínimo de 4 centímetros. Lembramos que as pacientes para estarem na PPP devem ser gestações de baixo risco ou aquelas de alto risco compensadas e de fetos únicos. Caso a paciente tenha um peso fetal estimado acima de 4 kg, recomendamos que esse parto seja feito no centro obstétrico, em virtude da maior chance de complicações. Lembramos que essas suítes de parto, elas são para dar mais conforto para a paciente em trabalho de parto, mas não deve ser destinada para os partos que não estão evoluindo de maneira fisiológica e que necessitem de muitas intervenções. Portanto, alguns critérios de exclusão devem ser observados durante o uso das PPPs. Entre eles, o trabalho de parto que está distóxico, ou uma parada da progressão, ou uma parada da dilatação, o período expulsivo prolongado, que aqui nós aconselhamos considerar 2 horas para a primípara, sem analgesia, e 3 horas com analgesia, e para as multíparas 1 hora sem analgesia e 2 horas com analgesia. Em suspeita de sofrimento fetal, caso haja necessidade de intervenções como a cesariana ou mesmo parto operatório, recomendamos que essas pacientes sejam transferidas para o centro obstétrico, onde haverá equipe com maior agilidade para realizar os procedimentos necessários, garantindo a segurança do bebê e o atendimento imediato pela equipe de neonatologistas. Então, nas suítes de parto, há a banheira que pode ser utilizada como uma maneira de analgesia não farmacológica para as pacientes que desejarem. Lembramos que é permitido realizar o parto na água desde que a equipe tenha experiência e não haja contraindicações. As principais contraindicações para o parto na água seria paciente com sangramento vaginal intenso, paciente com doenças que possam ser transmitidas através de fluidos e caso de sofrimento fetal em que haja necessidade de monitorização contínua. Durante o uso das PPPs, caso seja solicitado analgesia de parto, nossa equipe de anestesista está prontamente disponível para poder auxiliá-lo. Lembrando que após a analgesia, é necessário tomar alguns cuidados adicionais, como a monitorização contínua da paciente através do monitor multiparamétrico, com a vigilância da pressão arterial, da frequência cardíaca, saturação de oxigênio, bem como a ausculta fetal intermitente ou naqueles casos em que há alterações da vitalidade fetal, instalar a cardiotocografia, para assim garantir o bem-estar materno e fetal. Em caso de óbito fetal, também podemos utilizar as suítes de parto para essa assistência, desde que o obstetra e a paciente concordem. Caro colega, lembro a vocês que temos o termo de regimento interno do Centro de Parto Humanizado Santa Lúcia que está disponível com as nossas concierges e nas suítes de PPP. Lembrando a vocês que é preciso ler o termo e assinar diante de cada paciente que for admitida. Os critérios de exclusão do Centro de Parto Humanizado seriam as gestações abaixo de 36 semanas, gestações múltiplas, gestações de alto risco descompensadas e durante a evolução do parto normal, caso haja um trabalho de parto distóxico, com um período expulsivo prolongado ou uma parada da dilatação, bem como sinais de sofrimento fetal ou a necessidade de um parto vaginal operatório e cesariana. Lembramos que o Centro de Parto Humanizado do Santa Lúcia, ele fica na ala da maternidade, que está a cerca de 5 minutos de deslocamento do centro obstétrico e centro cirúrgico. Portanto, diante de qualquer anormalidade na evolução do parto, recomendamos que seja feita a transferência para o centro obstétrico, onde dispomos de uma sala de parto normal para finalizar este parto que pode precisar de novas intervenções. Um dos grandes diferenciais da maternidade do Santa Lúcia é o fato de estarmos localizados num hospital referência no Centro-Oeste, contando com equipe multidisciplinar, com a equipe de UTI neonatal de ponta, UTI adulto e todo o recurso de imagem e exames necessários diante de qualquer complicação durante o processo do parto e no pós-parto. Será uma grande alegria receber você e sua paciente para uma experiência positiva de parto. Contem sempre conosco.